Se você vai fazer o concurso da Polícia Federal, você não tem o direito de ir para a prova sem saber essa dica que eu vou te dar aqui hoje. Fala pessoal, eu sou o professor Tiago Marvila, professor de Raciocínio Lógico e Estatística para concursos públicos. E hoje eu vou trazer uma dica muito valiosa de raciocínio lógico matemático para quem vai fazer a prova da Polícia Federal. É sobre estruturas lógicas. Estruturas lógicas corresponde a cerca de 20% de todas as questões do CESP. Então presta atenção nesse vídeo. Vai ser uma videoaula muito curta, muito rápida, com uma breve introdução do assunto e resolução de questões. Então acompanhe esse vídeo para você mandar bem na prova da Polícia Federal. Você não tem o direito de não saber isso quando você fazer a sua prova. Então, pessoal, vamos iniciar pelos conceitos bem básicos. Então, se você for um aluno já avançado, eu indico você a colocar na velocidade 2.0. Mas essa aula aqui, ela também vai servir para quem nunca teve contato com a matéria de raciocínio lógico, ou então quem já teve contato há muito tempo e precisa pegar os conceitos bem devagarzinho. Então, eu vou iniciar com os conceitos bem básicos. Vamos iniciar com estruturas lógicas. A primeira definição é uma proposição lógica. O que é uma proposição lógica? É uma oração pelo qual ela é atribuído um valor de verdadeiro ou falso. Como assim? Ela é uma oração, então ela é uma frase que tenha um verbo. Então vamos supor uma proposição P. Proposição P, ela é a seguinte: Tiago é estudioso. Pronto. Essa é uma proposição. É uma frase que eu tenho aqui um verbo, né? Tiago é estudioso é uma proposição. Ela é uma proposição composta ou simples? Ela é uma proposição simples. Por que ela é uma proposição simples? Porque ela não pode ser dividida em proposições menores. Depois nós vamos ver as proposições compostas e isso vai ficar mais claro, beleza? Em relação à proposição, eu gostaria de deixar claro o seguinte: a negação de uma proposição, ela vai gerar uma nova proposição. Então, se eu tenho P e eu tenho não P, a negação ela é indicada por esse sinal de tio, então eu vou ter que Tiago não é estudioso. Tudo bem? Outra dica muito importante é a atenção aos quantificadores. Todo, algum, pelo menos um. Essas palavrinhas, que são os quantificadores, elas são muito utilizadas pelas bancas. Elas gostam de confundir o concurseiro. Então, muita atenção. Então, se eu tenho uma proposição que fala todo, a negação dela tem que tomar muito cuidado. Porque, veja bem, todo aluno é estudioso. Essa é uma proposição P. E se eu negar ela, significa que todo aluno não é estudioso? Não, está errado. Significa que pelo menos um aluno não é estudioso. Entendeu? Então, muita atenção quando for tratar com esses quantificadores. Evoluindo, vamos aqui para as proposições compostas. O que são as proposições compostas? São aquelas que são resultado da combinação de duas ou mais proposições simples. E como que a gente combina? Por meio de conectivos. Vamos ver como isso funciona? Olha essa tabela aqui. Os conectivos, eles podem ser disjunção, conjunção, negação, implicação, bicondicional e disjunção exclusiva. Esses são os símbolos que nós vamos utilizar. Então, quando se trata de conjunção, esse símbolo aqui, que é o acento circunflexo. Então, temos P e Q. É assim que se lê, né? Então, se eu tenho uma proposição P, chamada aqui, Tiago é estudioso, e uma proposição Q, que é Tiago passa em concurso. Suponha que essa palavra aqui seja concurso. Vamos lá. Então, nós temos duas proposições, P e Q. Então, se eu vou fazer
uma conjunção, eu vou fazer o seguinte: P e Q, utilizando esse símbolo do acento circunflexo. Quando a minha proposição composta ela assumir valores verdadeiros, é apenas se ambas forem verdadeiras. Então, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, beleza. Então, essa proposição composta ela será verdadeira. No caso da disjunção, que nós vamos utilizar esse Vzinho aqui, né? P ou Q, é assim que se lê. Essa proposição composta ela vai ser verdadeira se pelo menos uma for verdadeira. Então, se uma for verdadeira ou a outra ou ambas, então essa disjunção ela vai ser verdadeira. Negação. A negação é mais simples, né? Tem aqui o acento do tio. Então, nós temos aqui o não P. Ela inverte o valor lógico. Então, se eu digo que Tiago é estudioso, é a proposição P. Não P significa que Tiago não é estudioso. Tem a implicação também. Essa daqui, temos que ter muita atenção. É essa setinha. P implica que. Ela é mais utilizada utilizando o se então, né? Se P, então que. Essa proposição composta, ela recebe o valor de falsa apenas em uma forma. Quando P for verdadeiro e Q for falso. O bizu, que é muito conhecido entre os concurseiros e é muito bom para acertar na prova, é esse bizu aqui que eu vou passar para vocês. A Vera Fischer é falsa. Só decora isso, você vai acertar. O que quer dizer isso? Veja bem, essa proposição composta ela só pega um valor falso se P for verdadeiro e Q é falso. Então, P sendo verdadeiro e Q sendo falso, P, então Q, vai receber um valor de falso. Todas as outras maneiras de combinação entre P e Q vai me gerar um valor verdadeiro. O único que gera falso é esse. Então decore isso aqui, porque isso aqui você consegue matar muita questão com esse bizu da Vera Fischer é falsa. Vai por mim. Seguindo, nós temos aqui a bicondicional, que é como se fosse uma implicação dupla, né? Aí é o se e somente se. Ele é verdadeiro, né? Se P e Q têm o mesmo valor lógico. Então, P verdadeiro, Q verdadeiro, a proposição composta é verdadeira. P falso, Q falso, a proposição é verdadeira. E tem a disjunção exclusiva. Então, a gente tem aqui ou um ou outro. Ela é verdadeira se apenas uma das proposições for verdadeira. Então, ela se distingue dessa disjunção comum aqui, porque aqui eu posso ter as duas. Se as duas forem verdadeiras, a proposição composta ela também é verdadeira. Então, nesse caso aqui, quando ela é exclusiva, ela não pode ser as duas, ou seja, apenas uma que pode ser verdadeira. Mais um bizu importante aqui, ó, na implicação. Asterisco nela aqui, a implicação. Na maioria das vezes, ela vai vir como se, P, então Q. Mas às vezes ela vai vir com outra nomenclatura. P implica que. Ou que ainda costuma ficar um pouco mais confuso, P, se, somente que. Ou P, se, apenas que. Esses dois, se somente e se apenas, costumam dar algum embaraço na cabeça do concurseiro. Então preste atenção. Quando aparecer se somente e se apenas, é P implica que. Tudo bem? Por que isso é importante?
Porque no meio da frase, ela nem sempre vai vir muito direta. Então, imagine só, quando eu falo assim, se Tiago é estudioso, então ele passa em concurso. Essa é uma maneira muito simples de você analisar a implicação. O problema é o seguinte, se eu digo assim, Tiago é estudioso se apenas ele passa em concurso público. Se somente ele passa em concurso público. Então, eu vou dizer que se P, então Q. Entendeu? Beleza? Vamos seguir então. Bom, em relação ainda sobre as proposições compostas, é importante nós sabermos sobre equivalências. Equivalência e negação. Equivalência e negação. Então, nós temos aqui a lei de Morgan, a implicação material e a contrapositiva. Para que isso vai nos ajudar? Porque quando eu tenho uma proposição composta, ela pode ser representada de outra maneira, que é nesse caso aqui, quando tem uma conjunção. Eu gosto de chamar isso aqui de chuveirinho. Como você faz o chuveirinho para você fazer uma equivalência? Você pega a negação, joga para o primeiro, a negação para o símbolo e a negação para o segundo. Aí, o que você faz? Você negou o primeiro, resultado. Negou o símbolo inverteu. Negou o segundo apareceu negado. Esse é chamado chuveirinho. Vamos fazer o chuveirinho para disjunção? Mesma coisa. Aqui, ó. Chuveirinho aqui para o P, o que apareceu? O P negativo. Chuveirinho aqui para a disjunção inverteu. E o chuveirinho aqui para a segunda apareceu negativa. Esse é o bizu. Em relação à implicação material, temos P implica que. Aqui, outro bizu importante. Aqui você vai chamar o ne e ma. Ah, professor, Neymar termina com R. Eu não sou professor de português, eu sou professor de raciocínio lógico. Então, não implica com o meu bizu. O que eu vou fazer? Eu vou negar o primeiro, manter o segundo. E esse Y aqui ele serve para quê? Para você lembrar qual que é o sinal. Beleza? Então, você nega o primeiro, mantém o segundo, e o sinal vai ser o Vzinho similar ao Y do Neymar. Pegou o bizu, segue o baile, vamos embora. Em relação à contrapositiva, então eu tenho que P, se P, então Q. Se eu quero uma contrapositiva, eu vou fazer tudo ao contrário. Então, se P, então Q, aí eu vou fazer o contrário de Q, vou implicar o contrário de P. Beleza? E ainda tem outra. Só que esse aqui você vai ter que lembrar de um detalhe importante. Ela é a negação de P, então Q. Ah, como que é a negação de P, então Q? Você tem que decorar o seguinte. O Neymar é quando é uma equivalência direta. Quando você vai negar a implicação, você já não vai chamar o Neymar mais. Você vai chamar o Mané. Como assim o Mané? Então você vai manter a primeira e negar a segunda. Ah, então o Neymar é uma equivalência. Só que se você for fazer uma negação, você chama o Mané? Sim. Então se você não vai chamar o Neymar, qual sinal você vai usar no Mané? Aí você vai usar o contrário. Vai usar esse daqui para fazer o Mané. Então, a negação de se P, então Q, é igual, mantém o primeiro, P, e não Q, porque você vai negar. Beleza? Vamos seguir. Vamos para a tabela verdade. O que é a tabela verdade? Ela vai listar todas as combinações possíveis de quando você aplica os valores verdadeiro e falso para as proposições simples. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Eu vou ter aqui, ó. Imagine P
e Q. Aí eu vou aplicar valores verdadeiro ou falso para P e para Q. E a partir daí eu vou fazer proposições compostas e saber qual o valor que ele vai receber. Entendeu? É importante saber que a quantidade de linhas de uma tabela verdade, ela vai ser em função do números de proposições simples. Então aqui eu tenho duas proposições simples, então vai ser 2 elevado a 2, vai ser 4. Imagine agora se eu tenho 3 proposições simples. Então quantas linhas eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 elevado ao cubo, que vai dar 8. Por que eu vou precisar de mais? Porque eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Então, se aqui eu tenho, com 4, eu consegui fazer todas as combinações possíveis com P e Q, se eu tivesse P, Q e R, eu teria que ter mais linhas para fazer todas as combinações possíveis, né? Vamos lá. Inicialmente, como fazer uma tabela verdade? Nós vamos iniciar aqui colocando verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Mas por quê? Vamos lá. Você poderia fazer diferente? Poderia. A gente costuma fazer assim, então eu indico fazer sempre assim, tudo bem? Mas veja, o importante é que você faça todas as combinações possíveis. Então você pode começar com falso, pode fazer falso, verdadeiro, não tem problema, tudo bem? Aí você vai botar sempre opções diferentes. Veja que nas 4 opções eu tenho opções diferentes. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Entendido? Aí eu consigo ir montando a minha tabela verdade. Você lembra como é que é a conjunção P e Q? Quando ela consegue pegar um valor verdadeiro e quando ela consegue pegar um valor falso, né? Então, se eu tenho verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, opa, não, eu preciso dos dois verdadeiros. Então, essa proposição composta, ela pega valor de falso. Entendeu? E assim a gente vai montando. Agora eu vou lembrar para vocês aqui, ó. Quem lembra disso daqui? Da implicação. Lembra do bizu? A Vera Fischer, ela é falsa. Tirando ela, todas as outras opções serão verdadeiras. Então veja que eu tenho verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Só tem um falso. E que falso é esse? Olha, Vera Fischer deu falso. Pegou? Então com isso aqui você vai fazer muitas questões. E assim a gente vai completar essa tabela verdade. Agora, veja bem como que fica a tabela verdade com 3 proposições. Vamos lá. Ó, já aumentou, né? Eu tenho P, Q e R. Então eu faço a mesma coisa. Eu vou colocando valores, verdadeiro ou falso, em P, Q e R, de maneira com que eu tenho que demonstrar todas as combinações possíveis. Aí depois eu vou fazendo aqui as minhas proposições compostas. Todas aqui são proposições compostas. Então a gente vai construindo essa tabela verdade. Tudo bem? Vale essa informação, a gente vai precisar dela. Vamos seguindo. A partir daí, nós vamos definir também tautologia, contradição e contingência. Tautologia é quando ela é sempre verdadeira. Tem como? Tem. Quer ver um exemplo? P ou não P. Se eu tenho P ou não Q, P ou não P, perdão, então qualquer valor que eu colocar em P, eu vou fazer o não P, um ou outro vai dar sempre verdadeiro. Concorda comigo? Se P for falso, esse daqui vai dar, o não P vai dar verdadeiro. Se P for verdadeiro, o não P vai dar falso. Então, se eu tenho um ou outro, eu sempre vou conseguir que esse valor seja verdadeiro. Então, aqui eu tenho uma tautologia. O que é uma contradição? É quando ele é sempre falso. Olha o outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver um P e um não P, ele vai ser sempre falso, independente dos valores. Entendeu? Uma contingência é o mais comum, né? Ele pode ser tanto verdadeiro quanto falso, dependendo dos valores atribuídos a ele. Tudo bem? Vamos seguindo.
Já vamos agora para as questões. Então, pessoal, como essa videoaula é mais específica para o concurso da Polícia Federal, eu trouxe questões do SEBRASP, das provas antigas da Polícia Federal, das provas da Polícia Civil do Distrito Federal e provas do DEPEN. Foram provas elaboradas pelo SEBRASP e que tem mais ou menos o mesmo nível de cobrança. Então serão questões muito boas para nós entendermos como o assunto é cobrado e com qual nível de profundidade. Vamos começar com a prova da PF de 2021. Temos aqui 3 proposições e vamos analisar diretamente o que é mais importante aqui, ó. A proposição P1, ela é equivalente a não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. O que é P1? P1 é aqui, ó, a fiscalização foi deficiente, a gente vai chamar de P, e falhas construtivas foram corrigidas, a gente vai chamar de Q. Como tem um não, a gente vai falar não Q. Beleza? Então, P1, ele vai ficar como? Se P, então não Q. Esse é P1. Aí ele está perguntando se é equivalente a não é verdade que. Não é verdade que, a gente sabe que é uma negação. Negação de a fiscalização foi deficiente, P, e, então vamos dar uma conjunção, as falhas construtivas foram corrigidas, Q. Como temos uma negação, nós vamos fazer o chuveirinho. Então como é que vai ficar? Não P, inverte para disjunção e fica não Q. Pronto, nós temos aqui o resultado da negação. Agora a pergunta é, P1 é equivalente a isso aqui? Bom, a gente está vendo que aqui é uma implicação e aqui é uma disjunção. Está parecendo com o nosso bizu do Neymar, não é? Vamos ver? Ó, se P, então não Q, vamos chamar o Neymar para ver? Equivalência e chama o Neymar. Nega o primeiro. O Y do Neymar vai virar um Vzinho aqui. E mantém, né? Neymar. Mantém o segundo, não Q. Pronto. Temos aqui a igualdade, são sim equivalentes. Gabarito, certo. Agora vamos para a próxima questão. Na mesma prova da PF, temos lá P1, P2 e P3. Vamos aqui direto para o que interessa. A tabela verdade da proposição condicional associada a esse argumento tem menos de 10 linhas. Tem menos de 10 linhas? Vamos ver. Como se calcula as linhas de uma tabela verdade? É 2 elevado a n, né? N é o número de proposições. Quantas proposições nós temos aqui? Muito cuidado, porque aqui nós temos as proposições P1, P2, P3, mas são proposições compostas. Vamos ver quantas proposições simples nós temos. Temos uma aqui, proposição P, uma proposição Q, que aqui nós temos o, na verdade não Q, né? Mas vamos determinar como Q. Aqui, Q aparece de novo. Aqui uma proposição R. Aqui novamente a proposição P. E aqui novamente a proposição R. Então nós temos P, Q e R. 3 proposições. Então 2 elevado a 3, 8. Gabarito, certo, sim. 8 é menor do que 10. Então temos uma tabela verdade com menos de 10 linhas, né? Tem 8 linhas. Questão 3. Vamos aqui para o que interessa. Uma negação correta para P1 pode ser expressa por, olha aqui, ó. Vamos ver como é que a gente nega P1 então? Como que está P1? Você se lembra? P1 é se P, então não Q. Então vamos fazer a negação. Negar P1
a gente vai chamar o Mané. Lembre-se, equivalência a gente chama o Neymar. Quando é negação, chama o Mané. Então a gente mantém a primeira. O sinal não é o mesmo do Neymar, é o contrário. Então não é o Y, é a conjunção. E a gente vai manter o primeiro e negar o segundo. Negar o não que, vai virar que. Então, aqui nós temos o resultado da negação de P1. Ela pode ser expressa por essa implicação? Vamos ver. Essa implicação ela vai ficar assim. Vamos escrevê-la. Se P não foi deficiente, então vamos lá. Se não P, então que as falhas construtivas foram corrigidas. Agora vamos transformar isso daqui, fazer uma jogada de equivalência para ver se a gente consegue chegar perto do nosso objetivo aqui, né? Vamos fazer uma equivalência, então vamos chamar agora o Neymar, não é verdade? Vamos chamar o Neymar. Então a gente nega o primeiro, a gente vai fazer o Y do Neymar, vai virar o Vzinho aqui da disjunção. Então é Neymar. E a gente vai manter o segundo. Veja bem, esses daqui, eles até se parecem, mas o sinal, o símbolo aqui, ele está invertido. Então, a questão está errada. Não tem como isso ser expresso por isso. Não tem como. Questão errada. Vamos para o próximo item. Continuando, então, a mesma prova da PF 2021. Vamos aqui para o que nos interessa. P2, agora é sobre P2 e continuando sobre equivalência. Olha P2 aqui, ó. Então, P2 vai ser se as falhas construtivas foram corrigidas, vamos chamar de P. Os mutuários não tiveram prejuízo, então vamos chamar de não que. Então, aqui vai estar se P, então não que. Tudo bem? Agora vamos ver se ela é equivalente a essa daqui. Essa aqui diz assim, se as falhas construtivas não foram corrigidas, então a gente vai fazer um não P, então os mutuários tiveram prejuízos, então que? Bom, a gente já vê que aqui já não está igual aqui, né? A gente já consegue ver. Mas vamos tentar fazer algum malabarismo aqui para ver se a gente chega a alguma coisa próxima. Vamos usar o Neymar aqui. Nega o primeiro. E mantém o segundo. Então aqui nós temos uma disjunção. Vamos aqui fazer de novo. Nega o primeiro. Disjunção. Mantém o segundo. Veja que essa daqui é impossível ser igual a essa. Então, gabarito errado. Gabarito errado. Vamos para a próxima questão. Agora a prova do DPEM. Vamos lá. Agora sobre tautologia. Ele quer saber se essa proposição composta aqui é uma tautologia. Sabemos que as tautologias elas vão indicar sempre verdadeiro, não é verdade? Então, o que nós vamos fazer aqui? Para saber se ela é uma tautologia, nós vamos tentar forçar ela ser falsa. Nós sabemos que nós, utilizando a bicondicional, quando que elas serão verdadeiras? Elas serão verdadeiras quando o valor aqui ser igual ao valor aqui. Então, se eu tiver verdadeiro aqui, eu tenho que ter verdadeiro aqui. Se eu tiver falso aqui, eu tenho que ter falso aqui. Beleza? Vamos analisar que aqui tem uma
uma negação de uma implicação. Isso aqui parece que está complicando, né? O bizu aqui é transformar essa negação de uma implicação em algo mais simples de fazer a comparação. Vamos ver então como é que fica isso? Como que a gente nega uma implicação de P não Q? Chama o mané, mantém a primeira, sinalzinho de conjunção, e nega a segunda, né? Mané. Negou a segunda. A negação do não que vai dar que. Então, olha, agora ficou mais bonito, né? Então, agora nós temos essa proposição e vamos reescrever essa proposição aqui. Veja bem, vai ficar assim, P e Q, aí uma bicondicional. Essa implicação aqui feiosa virou esse aqui que é mais bonito. Então, vou ficar outra conjunção. Veja que esse daqui é igual a esse. Então, qualquer valor que esse assumir, esse aqui também vai assumir. Logo, será sempre verdadeiro. Ou seja, sim, é uma tautologia. Continuando com a prova do DPEM, vamos analisar a proposição P, Paola é feliz, e a proposição Q, Paola pinta um quadro. A questão diz que essa proposição, Paola é feliz, apenas se ela pinta um quadro, pode ser representada desta maneira. A gente viu na aula que quando aparece apenas se ou somente se, quer dizer uma implicação. Então, isso significa que Paola é feliz, implica ela pintar um quadro. Se Paola é feliz, então ela pinta um quadro. Bom, desta forma aqui, a gente pode tentar dar uma transformada nela. Vamos fazer aqui o Neymar, não é? Fazer uma equivalência chamando o Neymar. Nega o primeiro, sinalzinho do Y, e mantém o segundo. Neymar. Então aqui nós temos uma equivalência. Isso daqui pode ser reescrito também. Vamos lá? Tentar reescrever? P ou não que. Vamos fazer o chuveirinho aqui. Vai dar não P ou negação do não que vai ser que. Então veja bem, nós temos não P ou que e aqui não P ou que. Ou seja, sim, ela pode ser representada desta forma porque é a mesma coisa, são equivalentes. Gabarito certo. Bora para a próxima questão. Agora, PCDF 2021. A negação dessa proposição aqui, ó, todos são iguais perante a lei. É todos são diferentes? Não, errado. Essa aqui você não tem o direito de errar na prova. A negação de todos são iguais significa que pelo menos um não é igual. Não é igual. Pelo menos um não é igual. Então essa é a negação. Questão aí de graça. Essa aqui você não pode errar. Continuando na PCDF. Tem aqui essa proposição composta e está falando que ela só apresenta um resultado verdadeiro quando P for verdadeiro e Q for falso. Será? Então quer dizer que se eu botar qualquer outro tipo de combinação de P e Q, ela vai dar falso? Vamos ver. Já chegando aqui, a gente já analisa que é uma implicação.
Uma implicação, a gente sabe que tem um bizu. Qual que é o bizu? A Vera Fischer é falsa. Bom, o objetivo aqui vai ser o seguinte: tentar fazer com que uma outra combinação de P e Q torne essa proposição composta verdadeira, não é verdade? Uma combinação que não seja P verdadeiro e Q falsa. Se ela nos dá um valor verdadeiro, significa que essa questão aqui está errada, não é verdade? Então, se nós temos esse bizu aqui, que a Vera Fischer é falsa, e ele é o único, todas as outras combinações entre a primeira e a segunda, se for diferente disso, vai me dar um valor verdadeiro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar a proposição e fazer alterações para que ela chegue em verdadeiro, sem ser dessa combinação aqui, P verdadeiro e Q falso. Então vamos testar outras combinações aqui, para a gente tentar achar um valor verdadeiro. Então vamos lá. Eu sei que quando P é verdadeiro e Q é falso, isso daqui vai me gerar um verdadeiro. Então vamos testar outro. Vamos testar, por exemplo, o P sendo verdadeiro e o Q também sendo verdadeiro. Vamos ver o que vai dar aqui. No primeiro lado, nós temos P e Q. Então aqui vai dar verdadeiro. O segundo lado, nós temos P, que é verdadeiro, ou, se aqui P já deu verdadeiro, aqui já ficou verdadeiro. Logo aqui já tem verdadeiro. Então, logo na primeira tentativa, a gente já conseguiu saber que nós temos outras combinações que fazem com que essa proposição seja verdadeira, né? Então, o gabarito da questão é errado. Por que errado? Porque nós temos outras combinações de P e Q que geram essa proposição composta, torna o valor dela verdadeiro. Então, se nós temos outro, significa que essa questão está errada. Bora para a questão número 9. Continuando aqui, PCDF 2021. Vamos lá. A proposição se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo. Então aqui P, então não Q. É equivalente à proposição se Maria está mentindo, ou seja, Q, então Paulo não está mentindo. Paulo mentindo é P, né? Então, como ele não está mentindo, é não P. Essas duas proposições, elas são similares? Sim, elas são. Isso daqui a gente já viu que é equivalência contrapositiva. Nós temos se P, então não Q, é equivalente a... Vamos fazer a equivalência contrapositiva? Nós vamos inverter a ordem. Aqui vai estar Q, aqui vai dar P. Vamos negar os dois. Então, Q era negativo, virou positivo. P era positivo, virou negativo. E pronto. Temos aqui uma equivalência contrapositiva. Questão, gabarito correto. Continuando na prova da PCDF 2021. Vamos ver. Se Marcos é culpado, então Paulo ou Carlos são inocentes. Essa é uma proposição. Ela equivale a essa outra proposição aqui. Se Paulo ou Carlos são culpados, então Marcos é inocente. Vamos ver. Se Marcos é culpado, vamos chamar de P. Então, Paulo ou Carlos são inocentes. Então, se P, então Paulo não é culpado, então não Q.
ou Carlos não é culpado. Ou seja, se eles são inocentes, não são culpados. Então, ou um não é culpado, ou o outro não é culpado. Então, não R. Temos aqui. É equivalente a essa outra aqui? Vamos ver. A outra diz que se Paulo ou Carlos são culpados, então Marcos é inocente. Vamos ver, a gente acabou de analisar isso, né? A gente chama de equivalência contrapositiva. O que a gente faz? Isso aqui, como que a gente faz? Vamos inverter, né? E negar. Então, vamos negar P, vamos negar essa daqui. Então, como que a gente nega uma disjunção? Opa, quando a gente nega uma disjunção, ela vira uma conjunção. Como que a gente nega isso aqui? A gente faz um chuveirinho, né? Então vai ficar que. A disjunção vira uma conjunção, vai ficar R. Então, C, Q e R. Então, o P vai negar, né? Então, realmente, o Marcos, ele não é culpado. Então, não P. Mas veja, aqui tem o ou, mas na verdade é o e. Questão errada, gabarito errado. Vamos agora para a prova da PF 2018. Vamos lá, a proposição P. O bom jornalista, ele não faz reportagem em benefício próprio. Então aqui, ó, não P. Nem, o que o nem significa? E não deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses, não que. Então nós temos a proposição P, ela vai ser escrita da seguinte forma: não P e não que. Tudo bem? Aí a questão diz que a negação da proposição P pode ser escrita corretamente dessa seguinte forma. Vamos ver como é que fica a negação da proposição P? Ó, vamos negar a proposição P, ela vai ficar da seguinte forma. Então, a negação da proposição P, vamos fazer um chuveirinho, P, vamos negar o E, vai virar o ou, negar o negativo do que, vai virar o que, né? Então, aqui nós temos a negação da proposição que. Agora, vamos ver se ela pode ser expressa dessa seguinte forma aqui. Aqui nós temos o seguinte: se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, ou seja, se não P, então ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus interesses. Que. Se não P, então que. Só que isso também pode ser escrito de outra forma. Vamos chamar aqui o Neymar para ver como é que fica? Ó, eu vou negar o primeiro, manter o segundo, o Y do Neymar vai virar uma disjunção. Então nega o primeiro, não P vira P, o que mantém. Então temos essa, que é a mesma coisa do que essa, logo gabarito certo. Vamos para a próxima, questão número 12, ainda prova da PF. Vamos analisar aqui a proposição. O bom jornalista, ele não faz reportagem de benefício próprio. Mesma coisa aqui, né? Vamos lá, então. Não P e não que. Né? A mesma proposição. A negação da proposição P está correta expressamente. Olha, muito igual, né? Muito igual. Vamos negar a proposição P, então. Essa aqui é a proposição P. Né? P é isso daqui. Aí vamos negar a proposição P, fazendo o chuveirinho. Vai ficar P, inverte o que. Então essa aqui é a negação. Ela pode estar corretamente expressa da seguinte forma:
o bom jornalista faz reportagem em benefício próprio e deixa de fazer aquele que não prejudique. Olha aqui a casca de banana. Essa proposição, ela está falando o seguinte: P e Q. Gente, P ou Q, jamais ele vai ser igual a P e Q. Gabarito errado. Bora para a questão número 13. Continuando a prova da PF. A mesma proposição. Que proposição é essa? P é não P e não Q, né? A proposição P é logicamente equivalente, vamos ler, é equivalente a essa daqui, ó. Não é verdade que, não é verdade significa que eu tenho que negar. O que eu tenho que negar? O bom jornalista faça reportagem em benefício próprio ou que ele deixe de fazer a que prejudique seus interesses. Então vamos lá, aqui é P, o bom jornalista faz reportagem, ou, de junção, deixa de fazer aquela que prejudique, Q. A negação aqui no caso, como não é verdade, vai ficar como? Não P, inverte, não Q. Pronto. Essa é igualzinha a essa, gabarito correto. Vamos para a questão 14. Questão 14, vamos lá, a mesma proposição. Que proposição é essa? Eu já decorei, ó. Não P e não Q. Eu já decorei, imagina você, né? Escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P, a probabilidade que todos os valores dessa linha sejam verdadeiro é superior a 1/3. Vamos ver o que esse cara está falando aqui. Nós temos uma conjunção. Quando a gente vai fazer a tabela verdade de uma conjunção, temos aqui P, Q, P, conjunção com Q. A gente coloca aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui nós vamos fazer a proposição composta. Aí a proposição P, ela é não P e não Q, né? Então nós vamos botar aqui falso, falso, vai dar falso. Falso, verdadeiro, vai dar falso, porque as duas precisam dar verdadeiro. Falso, verdadeiro, vai dar falso. Falso, falso, como é negando, só aqui que vai dar verdadeiro, né? Porque o negativo de falso vai dar verdadeiro, verdadeiro. Essa é a única que dá verdadeiro. Logo, 1/4 que é verdadeiro. Então não é superior a 1/3. Gabarito errado. Bora para a questão número 15. Questão de número 15 da Polícia Federal. Vamos lá. Temos a proposição P, Q e R. Na P diz que João e Carlos não são culpados. Paulo não é mentiroso e na R, Maria é inocente. Se essas três proposições forem falsas, então pelo menos duas das pessoas envolvidas são culpadas. Essa questão ela é um pouco polêmica. Teve uma questão relacionada a essa, com essa mesma historinha aqui, de João e Carlos, Paulo e Maria, perguntando se elas, P, Q e R, eram proposições simples. Veja bem, até então, o CESP sempre considerava esse tipo de proposição simples. Só que no gabarito preliminar veio que a questão estava errada. Ou seja, ele considerou como uma proposição composta. Logo depois dos recursos, o SEBRASP anulou essa questão. Anulou por divergência de bibliografia. Eu acho que o SEBRASP não vai cobrar ela de novo. Muitos professores acreditam que o SEBRASP não vai cobrar dessa maneira de novo, por causa dessa divergência. Mas a gente vai analisar aqui os dois casos. O primeiro caso, que ela já acostumava a considerar, sendo simples. Se P for uma proposição simples, então se eu negar P, né, neguei P. João e Carlos não são culpados, significa que os dois
são culpados. Paulo não é mentiroso. Daqui a gente não sabe o que tirar, né? Mentiroso não quer dizer que é culpado, nem que é inocente. Maria é inocente. Então, se eu negar aqui, Maria fica culpada. Aqui nós temos 3 culpados. Logo, a questão estaria correta. Vamos analisar agora com o novo entendimento do Sebrasp. Se ele vier entendendo que isso aqui é uma proposição composta. Então, no lugar de nós termos 2 culpados aqui, quando fala que João e Carlos não são culpados e nós vamos negar, então significa que ou o João é culpado ou o Carlos é culpado. Ou seja, um dos 2 é culpado. Como eu já tenho uma culpada aqui, que é Maria, nós teremos 2 culpados. Então, nesse caso, com a interpretação antiga do Sebrasp, teríamos 3, que é mais de 2, e se ele for considerar como uma proposição composta, teremos 2 pessoas culpadas. Logo, o gabarito é correto de qualquer forma. Então vamos para a próxima questão. Questão de número 16. Temos aqui as mesmas 3 proposições, que nós já conhecemos. E ele quer saber se, independentemente de quem seja culpado, essa proposição composta aqui, que é gigantesca, ela será sempre verdadeira, ou seja, ela é uma tautologia? A pergunta é essa. Então ela vai estar sempre dando como resultado verdadeiro? Vamos ver. Aqui nós temos uma implicação. Nós sabemos que a implicação, lá na tabela verdade, ela vai dar sempre verdadeiro, exceto quando ela der um vera fiche, que aí o resultado dela vai ser falso. No primeiro termo vai ser verdadeiro, o segundo termo vai ser falso, o resultado dela vai ser falso. Então nós temos que pegar essa proposição composta e forçar ela a dar falso. Então vamos forçar o primeiro item dar verdadeiro e o segundo item dar falso. Então esse item aqui, ele tem que dar verdadeiro e esse item aqui, ele tem que dar falso. Mas aqui, uma coisa já chama atenção. Nós temos uma disjunção aqui, com um que aqui e um não que aqui. Isso daqui já chama atenção logo de cara. Veja bem, para isso aqui dar falso, nós temos que tudo isso aqui ser falso. É ou não é verdade? Porque se um daqui de dentro, se algum daqui de dentro for verdadeiro, aqui dentro dá verdadeiro. Quando comparar com o que, vai dar verdadeiro, porque só precisa de um dos 2. Tá entendendo? Então, se aqui dentro eu consigo um verdadeiro, eu já não consigo fazer isso que vira falso. Só que aí tem uma questão. Veja bem, se o que for verdadeiro, já acabou a discussão aqui. Porque independente do que der dentro dessa proposição composta, o próprio que já vai transformar esse resultado aqui em verdadeiro. Só que se o que for falso, esse não que aqui já vai ser verdadeiro. Independente do valor de R, ele já vai trazer um resultado verdadeiro aqui. E ele verdadeiro com o que falso vai trazer verdadeiro. Ou seja, isso aqui é impossível de dar falso. Impossível. Logo, ela vai ser sempre verdadeiro. É sim uma tautologia, gabarito correto. Vamos agora para a questão número 17. Temos aqui novamente as 3 proposições. Se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvidos no ilícito penal é culpado, então a proposição, essa implicação aqui, será verdadeira. Vamos ver? Vamos ver como que só um dos envolvidos seja culpado. Se eu negar P, ou seja, P
for falso, aqui nós temos, considerando como uma proposição simples, já temos aqui dois culpados. Dois culpados. Então, nem era para ser analisado, né? A proposição que, ela diz que é mentiroso. Agora, não sei se é culpado ou não é. A proposição R, Maria é inocente. Então, R vai receber falso, né? Então, aqui nós temos uma culpada. Quem é culpada? Maria. Maria é culpada. Então, significa que o P tem que receber verdadeiro, porque são dois que não são culpados. Apenas Maria. Então, nós temos aqui que o não P vai dar falso, porque P é verdadeiro. Como nós temos uma implicação e o não P é falso, a gente sabe que só dá falso se for Vera Fischer. Aqui já começou com F, significa que é verdadeiro. Não tem nem por que continuar. Mas vamos continuar. Falso. Então, o que pouco importa, mas a gente sabe que o R, ele é falso, né? O que aqui, vou botar que é verdadeiro. Enfim, a gente só sabe que o começo é falso, então não vai dar Vera Fischer, vai ser sempre verdadeiro. Agora, se nós analisarmos pela outra ótica, aqui não é uma proposição simples, é uma proposição composta. Então, nós teríamos que P vai pegar o valor de falso, então P vai ficar falso. Só que aí, R agora, necessariamente tem que ser verdadeiro, porque eu já tenho um dos culpados aqui. Maria agora, ela tem que ser inocente, R é verdadeiro. Então, eu vou ter não P, então não falso, então o não que aqui, que pouco nos importa, sempre, ou R. Veja que mesmo aqui dando verdadeiro, ou seja, você negando falso vai dar verdadeiro, o que pouco nos interessa, porque não fala nada se é culpado ou inocente, mas como eu tenho ou e eu sei que Maria ela é inocente, então aqui vai ficar verdadeiro. Logo, isso daqui vai dar verdadeiro, não tem condição nenhuma de ser falso. Bom, pessoal, essas foram as questões utilizadas aí para a gente testar o conhecimento e ver como que a banca está cobrando estruturas lógicas, com provas muito boas para a gente conhecer o nível da banca, o nível de cobrança, o nível de profundidade dessas questões, e verificamos que realmente é um assunto muito cobrado e a gente tem que revisar e estudar bastante para de jeito nenhum perder ponto quando cair estruturas lógicas na nossa prova. Bom, pessoal, esse foi o vídeo bem rápido sobre estruturas lógicas. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, e a minha dica é: sigam o professor Thiago Marvila lá no Instagram, se inscreva aqui no canal para você acompanhar mais conteúdo. Obviamente, vai ter parte 2 desses conteúdos em que você não tem o direito de ir para a prova sem saber, e também eu pretendo colocar aqui, com o tempo, um curso completo de raciocínio lógico e estatística para concursos públicos. Então, inscreva-se nesse canal, siga o professor Thiago lá no Instagram e siga firme nos estudos até a aprovação. Valeu, pessoal!